A pesquisadora brasileira Thelma Krug, ex-coordenadora do setor de observação da Terra do INPE, é uma das maiores autoridades do mundo na área de mudanças climáticas e florestas. Cientista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desde 1982, a pesquisadora também trabalhou para o governo brasileiro em 4 diferentes mandatos, entre eles como diretora do Departamento de Florestas e de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, sendo uma das responsáveis pela implementação do Sistema de Monitoramento via Satélite do Desmatamento da Amazônia, o PRODES, e pelo primeiro Inventário Nacional de Emissões de Gases Estufa. Em 2015, foi indicada pelo Ministério das Relações Exteriores como candidata ao cargo de vice-presidente do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. É um processo eletivo, ou seja, os 195 países elegem por voto secreto, né, as pessoas que vão estar à frente de um conselho do IPCC, que tem duração de mais ou menos 6 a 7 anos. Então, em 2002, o Brasil sugeriu meu nome para ser co-presidente da Força Tarefa para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa. Fiquei lá até 2015, quando o Brasil sugeriu minha nomeação para vice-presidência. E aí, novamente, por eleição, fui eleita uma das 3 vice-presidentes do IPCC. Foi um fato inovador, nós já tínhamos tido um brasileiro, Dr. Luiz Gilvan Meira Filho, que tinha sido vice-presidente do IPCC há algum tempo atrás, mas não tinha havido nenhuma mulher. A pesquisadora afirma que o IPCC é um órgão técnico que reúne as pesquisas produzidas por cientistas de todo o mundo para informar aos governos sobre as condições do clima, aquecimento global e suas consequências. Os resultados são publicados em relatórios disponíveis na internet e discutidos pelos países nas convenções do clima. A importância do IPCC é que ela serve como uma ponte entre os cientistas, pesquisadores e aqueles que estão trabalhando diretamente com esta temática, informando os governos sobre o que está acontecendo. E isso é importante porque qualquer decisão que seja tomada num nível político, por exemplo, sob uma convenção do clima, que aí é o mundo político, não é o mundo científico, mas tudo que é decidido ali, em grande parte, busca a informação científica. Uma pesquisadora brasileira e impiana pode se tornar a primeira mulher do mundo a chefiar o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Estamos aqui com ela, Thelma Krug. Muito obrigado por a senhora ter atendido a nossa solicitação de entrevista nessa manhã. Bom, o novo governo tem aí pouco mais de 4 meses. Essa indicação tem alguma coisa a ver com o período de trabalho que a senhora teve com a ministra Marina Silva na outra passagem dela pela pasta? Bom dia. Bom dia, Edmond. Muito obrigada pelo convite, né, para estar aqui. É um prazer enorme. Então, veja, Edmond, na verdade, eu julgo que essa minha nomeação, né, como candidata para a presidência do IPCC, ela vem também do trabalho de 22 anos que eu já faço com o painel, né? Ou seja, eu sou membro do conselho do IPCC desde 2002, depois reeleita em 2009 e depois reeleita novamente, aí sim, na função de vice-presidente em 2015. É claro que essa nomeação do Brasil para um órgão das Nações Unidas, ele é prerrogativa do ponto focal do Brasil junto ao IPCC, que é o Ministério das Relações Exteriores, que com consulta a outros ministérios, como, por exemplo, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, a própria Agricultura, Ministério da Agricultura, Minas e Energia, enfim, existe, então, um consenso na indicação do meu nome. E é claro que todo o trabalho que eu tive no Ministério do Meio Ambiente, junto com a ministra Marina Silva, também foi importante, justamente para o reconhecimento dessa minha atuação na área de uso da terra, a questão do desmatamento, a questão de queimadas e das próprias políticas que foram desenvolvidas durante a minha gestão com ela. A senhora falou aí sobre o trabalho. Uma das entrevistas que a gente já teve ao longo aí dos últimos anos, a senhora detalhou
os planos que foram criados naquela oportunidade para tentar diminuir o desmatamento. Hoje nós vivemos uma nova crescente no desmatamento, muito em conta do que aconteceu nos últimos tempos. Houve um afrouxamento da fiscalização. É possível retomar aquele patamar de fiscalização que havia anteriormente? A senhora acredita que a gente consiga, de novo, fazer uma diminuição drástica no desmatamento, nos prazos que estão sendo divulgados ainda nesse semestre, ainda nesse ano? Então, Edmond, eu fiquei muito feliz de ver que no dia 10 último, né, foi lançada para consulta pública a quinta fase do PPCDAN, não é? Ou seja, do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Eu participei bem ativamente da quarta fase, não é? Quando a gente até incluiu um novo eixo, que seria para instrumentos normativos e econômicos. Então, o plano, efetivamente, ou os planos, né, desde 2004, quando saiu o primeiro, hoje tem 4 pilares. Tinha 3 até a terceira fase, que, na verdade, são mais voltados para a questão de fomento para as atividades produtivas sustentáveis, o outro que é na parte de monitoramento e controles ambientais, e o outro que seria o eixo de ordenamento territorial e fundiário. Desses eixos, Edmond, eu particularmente vejo o segundo, que seria a parte de monitoramento e controle ambiental, o mais efetivo em curto prazo. Tá? Ou seja, é aquele onde realmente você está falando de monitoramento de onde estão acontecendo os ilícitos ou lícitos. Você, na verdade, através de imagens de satélite, tem a oportunidade de ver onde estão ocorrendo as mudanças, né, na cobertura florestal. E aí poder tomar uma ação efetiva de controle. Mas é claro, Edmond, que perdeu-se muito, né? Ou seja, nos últimos anos, o próprio IBAMA, né, as agências ambientais, perderam enormemente a sua capacidade de fiscalização. Não foi uma prioridade, vamos assim dizer, da gestão anterior, você realmente atuar para reduzir o desmatamento. E por isso a gente viu a escalada, né, que vinha sendo feita. Em 2022 houve uma pequena redução, mas mesmo assim um número ainda considerável do desmatamento no Brasil. Bom, dito isso, eu vou dizer para você que não é nada fácil a gente retomar os patamares que nós já tivemos, principalmente em 2012, quando a taxa do desmatamento foi reduzida a mais ou menos 4,6 mil quilômetros quadrados. Hoje nós estamos acima de 11 mil, né? E vejo que todas essas ações de fiscalização e controle, elas não são baratas. Elas realmente requerem investimentos muito grandes. Não só é uma questão de investimento e você, na verdade, recuperar a capacidade dos agentes fiscalizatórios que nós tínhamos no IBAMA, né? Mas também ter essas ações integradas. Porque, no fundo, o que você está fazendo é lidar com esses criminosos, né? Na sua maior parte, criminosos mesmo, porque a maior parte do desmatamento na Amazônia é ilegal, né? Aí você precisa da Polícia Federal, você precisa da Polícia Rodoviária, você precisa da Força Nacional, né? Ou seja, você, além dos agentes, né? Você precisa também de esforços, né? Muito mais significativos para poder atuar de uma maneira concreta e efetiva. Então, se você me pergunta se dá para voltar, e eu acho que dá para voltar, não é uma coisa fácil, não é rápido, mas eu acredito que o governo esteja indo na direção certa. A quinta fase do PPCDAN saiu já, não é? Ou seja, com ideias e atividades concretas, né? Ou seja, medidas concretas que estão sendo colocadas aí para consulta pública, para se transformar realmente num quinto PPCDAN, na quinta fase do PPCDAN, que seria para a Amazônia Legal. Então, vejo isso como um grande avanço, né? A própria criação, né,
do conselho que foi criado também, o Conselho Interministerial permanente, né, para essa questão de prevenção e controle do desmatamento, coordenada pela Casa Civil, presidido e secretariada, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, é também uma grande inovação, porque você traz 17 ministérios junto a essa comissão interministerial. Então, praticamente, nós estamos voltando um pouco ao que nós tínhamos no passado, quando efetivamente conseguimos reduzir o desmatamento, né? Ou seja, com uma liderança, né? Uma coordenação dessa comissão interministerial pela Casa Civil, que tem a capacidade justamente de aglutinar esses representantes desses 17 ministérios que estão compondo a comissão. Vejo como um grande avanço, vejo também a criação de um núcleo, né? Ou seja, federativo, que permite com que o governo possa conversar também com os estados e ter ações integradas de governo federal junto com os governos estaduais. Ou seja, na verdade, a gente tem que olhar o desmatamento de uma forma que não seja somente uma responsabilidade do governo federal, mas que seja, assim, uma governança inclusiva, juntamente com os governos estaduais que compõem a Amazônia Legal. A senhora falou uma coisa que assusta algumas pessoas. A senhora chamou os desmatadores de bandidos. Algumas pessoas acreditam que o desmatador é um pobrezinho morador lá da região amazônica, que cuida lá das suas galinhas, tem um pedacinho de terra e que precisa, coitadinho, derrubar umas árvores para poder plantar e subsistir. É realidade isso? Nós estamos lidando com bandido? Já há muito tempo que a gente lida com criminosos mesmo, né? Você percebe bem isso também, Edmo, quando, na verdade, a fiscalização chega ao local do ilícito e você já não encontra mais ninguém lá. Né? O pessoal sai, abandona os equipamentos, não é? Que, inclusive, na gestão anterior os agentes ambientais estavam proibidos de queimá-los, né? Hoje a gente já vê a volta de ações concretas que tocam no bolso daqueles que estão fazendo o ilícito, né? Ou seja, muitas vezes você não tem nem condições de fazer o transporte desses equipamentos, não é? Para uso, ou seja, seria muito mais complicado você fazer isso. A ação imediata é realmente aquela que estão sendo retomadas, né? Que já existiam no passado e que, na verdade, você toca no bolso daqueles que estão fazendo os ilícitos. A gente está vendo isso acontecer também no combate à mineração ilegal, né? Ou seja, tudo que está acontecendo na terra dos povos Yanomamis, que, na verdade, é isso. A gente vê o pessoal queimando aviões, helicópteros, aqueles equipamentos pesadíssimos, né? Que na verdade, causaram todo um dano ambiental enorme, né, naquela região. Então, pela própria forma, né, o padrão de desmatamento, na verdade, se fossem pequenos agricultores, né, que você está cedendo terra para pequenos desmatamentos, isso você teria um padrão muito claro nas imagens de satélite, que você não vê. Você vê grandes depredações, grandes desmatamentos em grandes áreas, né? A gente vê isso, a ocupação também ilegal de áreas públicas, né, que são ocupadas pelos grileiros, imaginando que, na verdade, essas terras poderão ser, no futuro, reconhecidas legalmente, né? Ou seja, a gente tem todo um conjunto, sabe, do que acontece na Amazônia, que torna o combate do desmatamento muito complicado, muito complexo. E por isso, sim, eu tenho uma esperança e eu sou muito otimista no reconhecimento da capacidade do governo poder fazer uma reversão, né, nessas taxas do desmatamento. É importante que isso aconteça, nós precisamos mostrar isso para o mundo, né? E, além do mais, a gente sempre diz que os maiores prejudicados pelo desmatamento na Amazônia, no Cerrado, na verdade, somos nós mesmos, os brasileiros. Por conta de toda uma mudança que você tem no ciclo hidrológico, você tem toda uma questão de uma maior abertura para áreas propensas a queimadas florestais. Enfim, são grandes vamos assim dizer, os resultados desse desmatamento que nos afetam diretamente. Uma perda de diversidade
que inclusive faz, sabe, o Edmond, no último relatório do IPCC, nós tivemos inclusive uma indicação de possíveis pandemias podendo ser geradas a partir desse deslocamento, né? Pelo desmatamento, né? Você tirando a fauna e a flora específicas daquela região e trazendo elas para mais perto dos humanos, não é? Em áreas, inclusive, urbanas. Então, é uma questão de preocupação enorme. O desmatamento não é simplesmente uma preocupação de manter a floresta em pé, inclusive, muitas vezes acusado de querer fazer isso por conta de uma pressão externa. Eu acho que a pressão maior mesmo deveria ser interna, e o é, porque os nossos pesquisadores são categóricos ao informar, né, toda a ciência que está por detrás do desmatamento e seus impactos no próprio Brasil. Durante a gestão passada, no auge daquela crise entre o INPE e o presidente Jair Bolsonaro, que culminou com a demissão do ex-diretor Ricardo Galvão, Thelma Krug estava no INPE quando o interventor nomeado pelo governo Bolsonaro, Darton Policarpo Damião, se apresentou aos servidores. Vamos dar uma relembrada de como que foi a recepção. Quer dizer, quando o PRODES começou, quer dizer, na verdade existia internacionalmente, muitos outros países, os Estados Unidos faziam, a Europa faziam, estimativas do desmatamento na Amazônia. E era complicado, porque nós, brasileiros, não tínhamos um sistema que permitia saber se aqueles dados eram estimativas críveis ou não eram críveis, né? E quando a gente começou, então, o PRODES, depois já com uma metodologia bem consolidada, eu me lembro bem de uma reunião que houve aqui no INPE, vou saber precisar exatamente o ano, talvez 1990, não sei, foi bem, 1992 talvez seja uma data, onde se trouxe ao INPE todos esses pesquisadores internacionais que estavam fazendo estimativas do desmatamento na Amazônia. E a partir dali ficaram uma semana aqui no INPE, vendo a metodologia, entendendo a metodologia, vendo como estava sendo feito, e a partir daquele instante, nunca mais houve estimativas do desmatamento na Amazônia por causa da credibilidade que foi dada àquele sistema. É interessante a gente ver que se alguém quiser pegar lá nos museus agora, né, a forma como o detalhamento do desmatamento era feito, polígono a polígono, a gente chamava que era, até a Chen Xuxen, a gente vai lembrar que era uma chinesa, que era só trabalho de chinês para fazer aquele trabalho tão minucioso que fora do Brasil se fazia, aqui tem um desmatamento, então botar um polígono aqui, ó, pega tudo, né? Então aqui tem um bocadinho de desmatamento, pega tudo aqui. Então não existia aquela acurácia, aquela precisão que o PRODES começou a desmontar e que desmontou qualquer iniciativa internacional de fazer. Aí passaram para outros países e deixaram o Brasil em paz com uma credibilidade, né, que até hoje persiste. Então foi feita a pergunta, né? Agora eu preciso de um esclarecimento assim um pouquinho melhor. Existe algum outro programa da natureza do PRODES no mundo? Não existe. O INPE é considerado o maior programa de monitoramento de desmatamento do mundo. E por quê? Porque ele não é feito em base amostral, ele pega wall-to-wall, como a gente costuma falar, e a temporalidade dele anual é algo que para o mundo é simplesmente algo de inveja. E a terceira característica é que está tudo público, né? Como o Cláudio falou, não vou repetir, e que tem sido realmente o nosso estandarte internacional, que quando dentro dessas iniciativas de se beneficiar os países que reduzem o desmatamento e falam, não, nós vamos ter que fazer uma verificação. O Brasil, ele diz, verificação individual de especialização. A verificação é para o mundo inteiro. Está tudo ali. As imagens, as interpretações, tudo é disponível. Então, não precisa mandar 2, 3 lá para fazer, porque a gente tem o mundo inteiro, né, para fazer. Então, essa é uma questão.
Então, eu reforço esse ponto. Sobre a questão da interpretação visual, o melhor intérprete é o olho humano. A máquina não consegue ver contexto. Então, essa fica a minha resposta. Não é a primeira vez que somos questionados sobre essa questão. Vou finalizar, Lúcia, com a questão dos nossos dados, né? Quer dizer, como de fato o nosso maior usuário, o usuário que realmente deu origem ao DT, foi o Ministério do Meio Ambiente através do IBAMA, né? Muita conversa. Mas hoje, quando a gente pergunta, né? Eu tive a oportunidade de passar, estar à frente ali, não é? Justamente do Departamento de Políticas para Combate ao Desmatamento. E quando a gente questionava, então, o IBAMA, quantos por cento dos dados do INPE eram verificados em campo para combater o desmatamento, a resposta foi, antes da minha saída homérica, 1%. Então, questionar se precisa melhores dados do que nós fornecemos, na minha opinião, se for para fazer isso, é um desperdício de dinheiro público, certo? E eu acho que daí é uma questão que tem que ser melhor. Segundo, sendo comunicado adequadamente, quero fazer crer, por que se necessita de um outro sistema de monitoramento? É isto que causa o ruído, o problema e depois o questionamento. Então, por que o governo quer substituir um sistema que é crível, que é consistente, a série histórica mais consistente que existe no mundo, mais de 30 anos de dados? Então, essa questão da comunicação, na minha opinião, ela está falha. Porque se o governo precisa de dados melhores ou de um outro sistema, nós precisamos saber para que é. E aí entender se o INPE poderia ou não suprir essa necessidade. Mas, de fato, se for para monitoramento e controle, precisa colocar dinheiro no IBAMA e dar uma maior força para que eles possam fazer aquela verificação, então, e, de fato, combater o desmatamento na raiz. Então, fica aqui uma mensagem para o nosso futuro ministro, futuro... Olha, gostaria muito que fosse ministro do Meio Ambiente, mas enfim. Futuro diretor, sua publicação não está ainda feita. Hoje eu dei uma entrevista para finalizar minha fala e, claro, você foi meu aluno disciplinado, fui de sua banca, ou seja, você usou o PRODES, para fazer a previsão de desmatamento na Amazônia, né? Ou seja, tem que ser um árduo defensor, porque senão sua tese cai, né? Por isso que eu estou me aposentando. Pessoal, só para finalizar. Então, eu só finalizei o seguinte: com a sua qualificação, com o seu entendimento do INPE, o que a gente espera é que você possa ser um porta-voz para todos aqueles que, infelizmente, não estão entendendo exatamente se comunicar e se fazer entender. Então, eu pessoalmente faço esse apelo. Muito obrigada. Todo o Alex está segurando, depois eu vou falar. Muito bem, tá aí, doutora Thelma Krug, que foi orientadora do Tom Policarpo Damião, que assumiu o INPE e deu todas aquela calorosa boas-vindas para ele quando ele chegou lá no INPE. O que a senhora tem feito? A senhora não está mais no INPE, né? Agora a senhora se dedica exclusivamente ao IPCC? Então, Edmond, eu me aposentei em 2019, depois de 37 anos de serviço público, né, como pesquisadora, mas não porque isso estivesse dentro dos meus planos, né? Eu entrei em 1982 e depois desses 37 anos resolvi me aposentar justamente naquela fase onde houve um questionamento sobre a licitude enfim, sobre a qualidade dos dados que o INPE produzia sobre o desmatamento na Amazônia Legal, né?
Na verdade, aquilo para mim foi um choque muito grande, porque eu tive uma atuação bastante próxima na elaboração dos dados oficiais do desmatamento, né, produzidos pelo INPE. E, na verdade, internacionalmente e nacionalmente também, né, por que não dizer, esses dados do INPE são reconhecidos pela comunidade científica, né, usuários do mundo inteiro, Edmond, como sendo os dados onde nós temos uma série histórica, a maior série histórica do mundo, de dados de desmatamento e que são consistentes ao longo do tempo. Ou seja, a gente tem condições de avaliar realmente se uma redução do desmatamento ela é realmente uma redução ou um aumento, porque você está utilizando exatamente a consistência na forma como esses dados são gerados, né? Então, me causou uma enorme perplexidade ao ver esse questionamento sobre a qualidade dos dados do INPE. Isso nunca tinha havido na história, nunca. Eu atuei como chefe da divisão de sensoriamento remoto, que gera ainda, né, essas estimativas oficiais, depois toda a parte de sair de uma análise analógica, como a gente dizia, que fazia análise das imagens no papel e depois passou para o digital, toda essa passagem, essa transição do analógico para o digital, né, foi extremamente cuidadosa, né, e que permitiu que a gente avançasse enormemente no conhecimento de onde o desmatamento está acontecendo, como ele está acontecendo, o tamanho dos polígonos de desmatamento, que nos dá uma ideia interessante e que pode gerar, inclusive, as políticas públicas, como o próprio PPCDAN, que se alimenta dessas informações. Por exemplo, onde estão ocorrendo os desmatamentos? São em terras indígenas? São em áreas públicas? São em áreas de conservação? Ou seja, a gente tem essa capacidade de fornecer esses dados para o governo. Então, eu saí e hoje, claro, eu atuo também. A gente tem atuado em auxiliar outros países também nessa parte de fazer seus inventários nacionais de gases de efeito estufa, né? Ou seja, que na verdade são debaixo da Convenção do Clima, um elemento mandatório, né? Que todos os países têm que informar as suas emissões de gases de efeito estufa, inclusive no uso da terra, mudança de uso da terra e florestas. Perfeito. Bom, então quer dizer, depois daquele episódio que nós mostramos aqui, a senhora, por conta dessas circunstâncias todas, de todo esse desprestígio que estava acontecendo, a senhora se afastou do INPE. Me afastei porque eu entendi, sabe, Edmond, que dentro do INPE eu não teria voz. Até por uma questão de ética, de estar ainda como, enfim, como servidora, né, federal, eu, na verdade, poderia ser, inclusive, enquadrada dentro do comitê de ética, certo? Por falar o que eu achava que deveria ser falado. A gente não poderia ficar calado frente ao que foi dito, ou seja, colocar esse questionamento, que, na verdade, teve uma resposta internacional fortíssima. Até porque, Edmond, não somos só nós que fazemos essas estimativas, né? Ou seja, hoje você tem no mundo uma quantidade de dados, principalmente dados de satélites, né? Que são acessíveis a todos. E, inclusive, no Brasil, há muito tempo, a gente tornou totalmente público, né? As imagens que nós utilizávamos e utilizamos são públicos ainda. Toda a parte de classificação dessas imagens que permitia a gente, então, identificar os polígonos de desmatamento. Ou seja, isso sempre foi aberto, foi público, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Então, esses dados eles são confirmados por instituições críveis, de credibilidade internacional também. Ou seja, foi muito complexo a gente ter que lidar com acusações que não tinham nenhuma prova, pelo contrário. Muito bem. Bom, a senhora está falando de dados abertos ao mundo, né? E essa questão da Amazônia sempre fomenta discussões com relação à soberania nacional, ao interesse estrangeiro em riquezas ocultas na terra amazônica, e tem
havido um outro ingrediente nessa discussão. O atual presidente Lula, está falando que é necessário abrir a Amazônia para a ciência mundial, que os outros países devem contribuir com a preservação e com a exploração sustentável da floresta. Primeiro, eu queria saber, é possível ter exploração sustentável dentro de uma floresta? É possível retirar riquezas da floresta sem destruí-las? A floresta em pé, como dizem, vale mais mesmo? E a outra questão é abrir essa ciência, abrir a floresta para outros países. Corremos algum risco de perda de soberania com essa política? Eu vou te dar uma opinião muito pessoal. Eu não acredito em perda de soberania. E, na verdade, às vezes eu sou até um pouquinho crítica, né? Nós já perdemos um pouco essa soberania quando, na verdade, a Amazônia está sendo ocupada por criminosos, né? Ou seja, você vê a dificuldade que se tem, muitas vezes, para agir dentro da própria Amazônia, porque você está lidando ali com grupos, né? Exploradores ali de minerais, principalmente, né, a questão de exploração mineral. Eu sempre digo, também a Amazônia como um meio, né, de você fazer o deslocamento de drogas. Então, no fundo, não são coisas muito fáceis, né? Será que a gente ainda tem essa soberania quando a gente não tem a capacidade do Estado de combater isso de uma maneira eficiente e eliminar, na verdade, esses ilícitos, né? Bom, mas isso é uma opinião pessoal, questionável, mas eu digo para você que, é claro, a floresta ela pode ser explorada de uma forma sustentável. E se você olhar um dos eixos, né, que a gente tem, que seria justamente o fomento a atividades produtivas sustentáveis na Amazônia, a gente vê que essa possibilidade existe. Agora, depende do que você vai explorar, certo? Ou seja, você pode ter uma exploração, como a gente faz do açaí, não é mesmo? A gente tem uma biodiversidade ali enorme. A gente tem uma bioeconomia na Amazônia que deveria de ser melhor explorada. Então, eu vejo que há, sim, meios de nós meios de fazermos uma exploração sustentável da Amazônia com muito cuidado. Eu não vejo, sabe, Edmo, se a gente olhar, por exemplo, hoje a gente tem que fazer um esforço enorme de redução do desmatamento, né? Não é só no Brasil, mas eu digo principalmente nos países em desenvolvimento, que ainda tem no desmatamento o seu grande vetor de emissões de gases de efeito estufa, né? Ou seja, nós temos que fazer uma enorme redução disso, paralelamente à ainda mais ambiciosa redução nas emissões de combustíveis fósseis. Então, o IPCC ele indica 22%, só para dar uma estimativa, 22% das emissões globais, né, de gases de efeito estufa vem da agricultura e do uso da terra, inclusive a parte do desmatamento aí incluída como para o CO2, né, o gás mais abundante, sendo um dos fatores mais prioritários. A parte da agricultura, principalmente relacionada à pecuária, está mais relacionada às emissões de metano. Bom, então, dada essa estatística, há que se fazer uma redução enorme. E os próprios relatórios do IPCC indicam que essa redução, né, da conversão de florestas para outros usos, ela tem um enorme potencial de mitigação e a um custo não necessariamente tão elevado como para outros setores, como, por exemplo, para a parte de energia, para a parte industrial, tratamento de resíduos, né? A parte mesmo de infraestrutura, transporte. Então, há grandes possibilidades potenciais de mitigação, principalmente, né, nos países de florestas tropicais, para que essa redução seja feita. Bom, dito isso, o IPCC também fala que, apesar de você ter esse potencial de mitigação, nem sempre você consegue fazê-lo porque você encontra barreiras. Essas barreiras são basicamente barreiras institucionais, quando você não tem uma legislação pertinente àquela questão, e você tem barreiras também financeiras, né? Que, na verdade, eu acredito que seja hoje um dos grandes gargalos nossos para a implementação daqueles pilares do plano de ação que eu comentei, ou seja, para a parte de monitoramento, controle, fiscalização brava mesmo, né?
ou desenvolvimento de tecnologias que nos permitam fazer essa fiscalização à distância, como estão dizendo que vão fazer, ou seja, multar à distância. Se você não tocar no bolso desse pessoal, não vai adiantar, você entendeu, Edmond? Em curto prazo, ou seja, a curto prazo, né? Desculpe, a curto prazo. Bom, então eu vejo que, primeiro, eu não vejo então essa questão de perder a soberania, eu vejo sim, como a ciência fala, a necessidade de cooperação internacional. Eu estou vendo isso no âmbito de uma cooperação internacional, aonde os países desenvolvidos têm um maior potencial de ajudar os países em desenvolvimento a implementar medidas de mitigação. Para a ciência, nós já abrimos a Amazônia para a ciência com resultados fantásticos, né? Que foi o LBA, que foi um projeto extremamente duradouro que foi feito, não é? Com a NASA e depois com algumas instituições europeias também, e com uma grande contribuição também do governo brasileiro, de instituições de fomento à pesquisa, e que nos levou a ter um conhecimento muito maior sobre a Amazônia, sob o ponto de vista científico, implicações do desmatamento, implicações da degradação florestal, não só o desmatamento, mas a degradação florestal, né? Ou seja, essas trocas, né? Essas trocas de gases, né? Que existem na Amazônia por conta também da pecuária, por conta das nossas hidrelétricas, enfim, foi um conhecimento muito grande que houve, né, com grandes recursos vindos dos Estados Unidos. Hoje, esse projeto, esse LBA, ele é coordenado pelo INPA, né, em Manaus, ou seja, a responsabilidade ficou para lá, o que foi ótimo, porque a gente passou essa capacitação científica, né, ou seja, que numa primeira fase esteve aqui para o Sul, esteve aqui em São Paulo, né, praticamente com as instituições científicas daqui, e agora, né, fazendo toda essa transferência já há algum tempo para a Amazônia, onde ela deve estar. Aonde ela deve estar. Então, eu acredito que... Eu vejo com bons olhos, mas na verdade porque já participei, já vi de perto as vantagens que a gente tem de cooperações que são bem pensadas, bem articuladas, com propostas muito claras, e aonde a gente, na verdade, mantém todos os critérios, toda a nossa legislação é totalmente respeitada, né? Ou seja, você não pode sair coletando, por exemplo, elementos na Amazônia, não é? Ou seja, parte da nossa biodiversidade, e levar para outro lugar. Eu acho que essas coisas foram para o LBA muito bem observadas, né? Ou seja, até algumas amostras que nós tínhamos perderam a validade pela morosidade, por vezes, de a gente ter essa aprovação para a saída de material genético do Brasil, de biodiversidade do Brasil, para outros países. Então, se bem feito, Edmond, se bem articulado, se bem definido, eu acredito que a gente tem, sim, grandes vantagens de não só trazer uma cooperação financeira, mas também estimular a parte de pesquisa na Amazônia, de uma maneira que nos permita realmente transicionar mesmo para uma Amazônia mais sustentável. Muito bem, assunto quando é bom passa rápido, a gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência com mais informações sobre a Amazônia e a possibilidade de uma pesquisadora brasileira assumir a presidência do IPCC. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, a gente está de volta e continua falando aqui com a doutora Thelma Krug, pesquisadora do INPE, que foi indicada pelo governo brasileiro a concorrer à presidência do IPCC. Caso ela seja eleita, será a primeira vez que uma mulher de qualquer país assume a presidência do órgão. Doutora Thelma, a senhora estava falando, encerrou o último bloco, falando em cooperações internacionais, né? A importância de transacionar a Amazônia, as pesquisas, e nós mostramos aqui no nosso programa uma pesquisa realizada pelo Instituto Max Planck, em parceria com a USP e com o INPE, estão coletando dados atmosféricos lá na Amazônia. E também mostramos recentemente
uma entrevista do pesquisador Carlos Nobre, que tem uma proposta de criar um MIT da Amazônia. Vamos acompanhar. Então, essa é a ideia, é fazer um instituto de tecnologia do padrão do MIT dos Estados Unidos, que é nosso parceiro agora no desenho, e a gente até pode chamar aqui no âmbito brasileiro o ITA, né? Um ITA na Amazônia. O Brasil é o quarto maior produtor a terceira maior indústria aeronáutica do mundo. Tá? O Brasil teria a terceira maior indústria aeronáutica do mundo se não fosse o ITA? Logicamente, não teria, né? O ITA é que criou as bases de ciência, de tecnologia, de recursos humanos altamente capacitados para construir a Embraer. Então, essa é um pouco a ideia. Vamos construir um instituto de uma qualidade ITA, MIT, para dentro da Amazônia, não é fora. Não é buscar soluções que vêm de fora e vão ser trazidas para dentro da Amazônia, não. É buscar soluções desenvolvidas, tecnologias dentro da Amazônia. Então, essa é a ideia desse Instituto de Tecnologia da Amazônia. O senhor perdoe a maneira simplista com que eu vou colocar, mas apenas para quem entende um pouco sobre os institutos que já existem, para que a gente possa fazer uma medida de comparação. Seria muito diferente daquilo que nós já temos hoje com o INPA, por exemplo, fazendo pesquisa e atendimento aos povos originários e populações ribeirinhas lá na Amazônia? Seria muito distinto no sentido que o INPA é o mais avançado em florestas tropicais do planeta, mas nós temos que vencer um enorme desafio que é construir a base de ciência, de tecnologia para essa nova economia de floresta em pé. O INPA tem pesquisas relevantes, mas numa escala muito pequena, e o INPA faz uma série de pesquisas básicas também importantes, se a gente olhar o orçamento do INPA, é muito pequenininho, e o INPA é brasileiro, nós queremos construir um instituto pan-amazônico, e não é coincidência que o coordenador desse estudo, junto comigo, é o professor Adalberto Val, que foi diretor do INPA por 8 anos. Então, é totalmente possível, sim. É lógico que na construção do AMIT, do Instituto de Tecnologia da Amazônia, a gente já tem colaboração com várias Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Amazonas, com INPA, Embrapa, mas nós temos que construir, porque nós estamos querendo construir essa capacidade educacional, cursos de graduação, de pós-graduação, baseado muito na ciência mais avançada para desenvolver essa nova bioeconomia. Nós estamos planejando vários laboratórios fixos, laboratórios flutuantes, laboratórios móveis, em todos os países amazônicos se juntarem a essa iniciativa. Então, é muito inovador, é revolucionário e já de cara nós estamos buscando parcerias com essas instituições. Como eu falei, o Adalberto Val é do INPA. Então, estamos buscando parcerias com inúmeras instituições do Brasil, de fora do Brasil, mas é muito disruptivo em relação ao que nós temos. Não temos nenhuma instituição na Amazônia da qualidade do MIT ou da qualidade do ITA. Então, vamos trazer para dentro da Amazônia um revolucionário Instituto de Tecnologia que vai formar estudantes para essa nova bioeconomia de floresta em pé. Tudo isso tem que ser muito descoberto. Quando você olha quantas descobertas o INPA fez na sua história para uma nova bioeconomia, o número é modesto. Tem descobertas? Tem, mas o número é bem modesto em todas as universidades. Então, é isso, nós queremos dar uma gigantesca escala, e é essa a ideia. E também é um instituto de tecnologia que vai formar alunos de graduação e de pós-graduação. Alunos de graduação são muito importantes, assim como o ITA, né? Sempre formou engenheiros que lá atrás foram a base, né, da criação da Embrapa e também de toda a industrialização de São José dos Campos, do Vale do Paraíba. Então, esse instituto ele não é igual ao INPA. Ele certamente vai colaborar muito com todas as instituições já existentes, até na sua construção. Mas depois ele é um instituto que vai ter um papel muito importante para fixar muito bem essa nova bioeconomia de floresta em pé. Muito bem, doutora Thelma, o que a senhora acha dessa proposta de termos
um instituto de pesquisa avançadíssima sendo instalado lá na floresta e buscando soluções para melhoramentos de plantio, buscando soluções de exploração com pesquisa dentro da floresta. Eu acho fantástico, né, Edmond? Vamos entender o seguinte, quer dizer, hoje nós estamos num mundo em transição, né? Ou seja, o mundo que nós tínhamos há algumas décadas atrás não é o mesmo mundo que nós temos hoje. Mas quando eu digo isso, eu estou falando principalmente sobre essa questão da mudança do clima, né? E essa mudança do clima. Pode continuar, por favor. Ok. Então, nós estamos falando da mudança do clima. Por exemplo, hoje nós já sabemos, né, pela ciência, que as atividades humanas já acarretaram um aumento de 1,1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, né? E mesmo com esse nível que parece baixo, mas não é porque ele se distribui de uma maneira não uniforme, né, no planeta, inclusive a Amazônia sofre com um aumento maior do que isso em épocas do ano. Então, a gente vê que há necessidade de a gente estar sempre olhando não só a questão da ciência, onde ela se encontra hoje, mas também projetar os eventuais potenciais impactos que a mudança do clima num grau de aquecimento maior poderá ter, por exemplo, para a nossa floresta mesmo. Né? Essas secas recorrentes que nós estamos observando, algumas das quais a gente já atribui a participação, não é? Humana na mudança do clima, né? Ou seja, como é que a gente pode projetar as potenciais mudanças com diferentes níveis de aquecimento? Isso vai ter implicações não só para a parte de floresta, né, a nossa biodiversidade, mas também e principalmente para a questão de água. Como é que o regime alterado de precipitação na região poderá estar afetando a floresta? Será que ela será resiliente, né, a um maior aquecimento, a dias muito quentes que estão sendo projetados para algumas áreas da Amazônia, mudanças de precipitação em algumas áreas também? Como é que a floresta vai reagir a isso? E principalmente também a parte de agricultura, que eu acho que também deveria ser uma área a ser estudada, e principalmente as medidas de adaptação que serão necessárias. Já são em algumas áreas necessárias a serem implementadas. Então eu vejo realmente tudo que é ciência é importante para o país, tudo que é conhecimento científico nos ajuda a realmente tornar as nossas ações informadas sob o ponto de vista do conhecimento científico, né? E não simplesmente de uma maneira aleatória. Então eu vejo com bons olhos essa iniciativa de nós termos, sim, e particularmente na Amazônia, que poderá ser muito afetada pelo aquecimento global, essa ideia de estudos maiores e particularmente com a cooperação internacional, como nós já falamos no bloco anterior. Muito bem. Bom, a gente continua aqui falando agora, além das cooperações internacionais, o que uma presidente brasileira tão ligada à questão da Amazônia no IPCC pode contribuir para o país? A senhora pode puxar um pouco da sardinha para a gente lá, não? Na verdade, o IPCC, ele, na verdade, não digo mais abertamente, não se mete, né? Não realmente, não é prescritivo, né? Ele, na verdade, faz uma avaliação da ciência de todo mundo, inclusive, né, da nossa região, América do Sul, América Central, dividida em sub-regiões, e pode, na verdade, projetar os potenciais impactos. Mas, por exemplo, toda essa conversa que nós tivemos é mais com a Thelma pesquisadora e não Thelma vice-presidente do IPCC, porque a gente realmente não pode entrar dentro das políticas dos países, criticar algumas políticas que estão sendo feitas, apesar de muitas vezes estarem indo na contramão daquilo que deveria ser para a gente, na verdade, combater essa ameaça que a mudança do clima tem e traz, né? Então, eu vejo sim que a gente tem um potencial grande para estimular maiores pesquisas nos países em desenvolvimento, porque, na verdade, elas são a fonte da informação que o IPCC traz, né? Ou seja, toda essa
essa informação científica ela é baseada nas publicações internacionais. Eu acho que esse seria um papel importante, né, de um presidente, de estimular que os pontos focais de todos os países, né, não só países em desenvolvimento, mas possam estimular a participação de cientistas brasileiros em publicações relevantes e que possam estimular as publicações também independentes nos países, principalmente os em desenvolvimento. E nós estamos num momento em que o Brasil deve estar assinando hoje mais uma nova parceria com a China para construir um novo satélite Cibers e aumentar o número de visitas na Amazônia. A senhora já disse que os outros países têm dados. É correto imaginar esse investimento, um novo satélite para fazer monitoramento, ou a gente deveria estar procurando fazer parcerias internacionais também para ter imagens? O que a senhora pensa como pesquisadora desses investimentos em obtenção de sensoriamento remoto da floresta? Eu penso nos dois caminhos, sabe, Edmond? Tanto na parte de cooperação internacional, como a gente tem com a China há muitos anos, né? O satélite sino-brasileiro para recursos terrestres, ele produziu e produz, né, imagens que são importantes, inclusive no monitoramento da Amazônia. Mas a gente pode sempre aperfeiçoar isso. Essa cooperação com a China, que começou muito desequilibrada, ou seja, era muito mais uma participação, inclusive nos equipamentos que estavam, né, a bordo desse satélite, eram muito mais chineses do que brasileiras. Na última versão era meio a meio. Ou seja, eu vejo a importância dessas cooperações também para estimular as empresas brasileiras, para que você estimule inovação. Que na verdade não servem só para satélite. Nós tivemos assim desenvolvimentos que foram feitos para satélite, mas que depois tiveram co-benefícios, vamos dizer, para outras áreas, né? Para outras áreas que foram importantes. Então eu vejo essa cooperação extremamente importante. Ademais desse fato, nós temos no INPE todo o nosso laboratório, né, de integração e testes. Ou seja, foram investimentos enormes que foram feitos para que você tivesse a capacidade do Brasil ter o primeiro, né, laboratório na nossa região e que, na verdade, até presta serviço para outros países, né, da região, como, por exemplo, prestou para a Argentina, a partir de testes, né, específicos para satélites de outros países. Então, eu vejo isso importante, a continuidade disso, para justamente não jogar por terra todos os investimentos que já foram feitos. E é claro que essa nova iniciativa com a China vai trazer avanços importantes, porque a ideia é se ter um sensor de radar que permite você poder monitorar as mudanças debaixo de nuvens, né? Onde os sensores ópticos têm uma dificuldade. Bom, com relação ao uso de imagens de outros países, claro que a gente já faz isso, né? Ou seja, o Brasil recebe imagens e armazena essas imagens e é um distribuidor de imagens livres de custo de outros satélites também. Isso está se tornando cada vez mais uma prática, né, global, eu diria, pelas agências agências de observação da Terra, né? E que, na verdade, permitem, então, que os países tenham disponíveis hoje o que não tinham no passado. O INPE foi um dos grandes iniciadores dessa política de distribuição gratuita das imagens, inclusive as imagens do Cibers e de outros satélites. E isso foi uma questão que eu já ouvi dos Estados Unidos, que foi interessante, que eles vieram ao Brasil, eles viram a iniciativa brasileira de disponibilizar publicamente as imagens que depois passaram a ser não só dos satélites em cooperação do Brasil, mas de todos os satélites cujos dados eram recebidos pelo Brasil, e que, na verdade, disseram o seguinte: nossa, se o Brasil pode fazer isso, por que nós não podemos fazer também? Então, nós tivemos aí um estímulo importantíssimo, né, principalmente para os países em desenvolvimento, já que a disponibilidade de imagens satélites era algo muito privativo, não é? Para os países mais desenvolvidos, já que o custo atrelado a você comprar essas imagens era realmente muito alto. Tá certo, quero agradecer demais a participação da doutora Thelma Krug, mais uma vez aqui no Brasil Consciência.
desejar boa sorte aí com os estudos, com as pesquisas relacionadas ao clima, e na eleição aí do IPCC, quem sabe não teremos o orgulho de ter uma brasileira na presidência do IPCC. Muito boa tarde, doutora Thelma. Obrigado, Edmo. Estamos todos torcendo para isso. Muito obrigado pelo apoio e pela oportunidade. Obrigado.